Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, a colocar-se de pé nesse momento. A se colocar de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Já foram feitas várias orações. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já está aqui neste lugar, porque antes mesmo de nós começarmos a preparar para estar aqui na casa de Deus, nós sabemos que Deus ele já estava aqui. Amém? É como a irmã falou, quando nós reunimos, a palavra de Deus diz que onde estão duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, ele se faria presente no meio delas, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus nessa noite, pedir o Espírito Santo de Deus que venha tocar nos nossos corações. Nós somos nessa noite uma terra, e como terra nós precisamos ser preparadas pela mão do Senhor para recebermos a palavra do Espírito Santo de Deus. Fale com Deus nessa noite, comece a falar com o Senhor, fale com Deus. Senhor, prepara o meu coração, que tudo que eu passei nesse dia, que tudo que eu vivi essa semana, Senhor, não importa a maneira que eu entrei aqui dentro da casa do Senhor, porque para mim, meu Deus, importa é como eu irei sair daqui, e nunca nós vamos sair da mesma maneira que entramos. Mas se nós cremos na presença do Senhor, se nós cremos que o Senhor é real, que Ele está aqui no meio de nós, se nós cremos que Ele passeia no meio de nós, que tudo que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, eis-me aqui, tudo que nós precisamos é tocar no Senhor, é estender a nossa mão, é dizer para o Senhor: Senhor, eu não só quero te tocar, mas eu não só quero ser tocada, mas eu também quero tocar no Senhor nessa noite. Fala com Deus nessa noite, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós nos colocamos na presença do Senhor, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que de nós mesmos nós não somos capazes, mas nós estamos aqui no cumprimento da tua palavra, Senhor, que diz para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que essa obra não é nossa, mas essa obra é do Senhor. Sabemos que somos vaso, que somos vasilha, Senhor, meu Deus, na mão do Senhor. E por isso nessa noite nós te apresentamos a nossa vida diante do altar do Senhor. Espírito Santo de Deus, fale nessa noite, fale, Senhor, fale, não te cale, Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor nos dê nessa noite a palavra chamada rema, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra capaz de mudar a vida, de transformar, Senhor, meu Deus, corações nessa noite, porque Deus, todo o poder e toda a autoridade, Senhor, meu Deus, está nas palavras do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento nessa noite. Prepara cada vida que está aqui, Senhor, que cada coração, Senhor, meu Deus, seja, Senhor, meu Deus, uma terra preparada, possa ser como a boa terra que recebeu a semente, Senhor, meu Deus, e fez com que a semente crescesse e se multiplicasse, Senhor, meu Deus, ó Pai. Em nome do Senhor nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Amém? Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor, amém? Neemias, capítulo 1. Amém? Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor, amém? Neemias, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Então vamos ler em nome de Jesus. Diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para
com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, e de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Agora eu convido a igreja que vá para o capítulo 2, do versículo 18. Amém? Capítulo 2, versículo 18. Amém? Para a gente ganhar tempo. Diz a palavra do Senhor. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Anonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Glória a Deus, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela vem falar para nós nessa noite algo que nós estamos precisando nos dias em que estamos vivendo. Porque a palavra de Deus, ela vem nos alcançar com uma mensagem que vai falar sobre reconstrução. Ela vai falar sobre edificação. Ela vai falar sobre fortaleza. Porque, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E em tempos difíceis, há uma necessidade de nós procurarmos a presença do Senhor. Há uma necessidade de nós buscarmos no Senhor uma edificação para a nossa vida espiritual. Para que a igreja entenda a palavra do Senhor, eu quero começar falando um pouquinho sobre Neemias. A palavra de Deus diz para nós que o povo de Israel, a palavra de Deus diz que o povo de Israel é o povo chamado nação eleita, povo escolhido do Senhor. A Bíblia diz que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. A aliança que Deus havia feito com o povo de Israel começa quando Deus vai chamar Abraão e vai dizer para Abraão: Abraão, vai, sai do meio da tua terra e vai para uma terra para onde eu te mostrarei. Deus estava fazendo um concerto. Deus estava chamando Abraão para uma nova história. Deus estava levantando Abraão para que ele pudesse escrever uma nova história, um novo recomeço para o seu povo. A palavra de Deus diz que Abraão era obediente ao Senhor. Abraão não atentou para as suas aparências, para a sua vida, mas ele confiou no Deus que havia chamado. Igreja, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos entender que nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Nós precisamos entender que a nação escolhida de Deus, que o povo eleito do Senhor somos nós. Nós estamos vivendo esse tempo, porque nós somos o povo de Abraão. Nós somos aquele que escolheu. Mas como eu sou a descendência de Abraão? Quando eu aceito viver o compromisso de Deus. Quando eu aceito deixar uma terra e começo a viver uma nova caminhada com o Senhor. Quando eu aceito deixar viver os meus desejos, deixar de viver aquilo que o meu coração quer, aquilo que a minha carne deseja, para viver uma história com o Senhor. Assim foi com Abraão, assim será conosco. A palavra de Deus diz então que Deus começa a caminhar. A palavra de Deus diz que Deus então abençoa a vida de Abraão. E aí você vai ver a história, para a gente ganhar tempo, você vai ver que Deus vai levantar José, vai colocar José ali no meio do Egito, e a palavra de Deus diz que José era abençoado, a casa do faraó era abençoada, mas a casa de faraó não era abençoada por causa do faraó, a casa de faraó era abençoada porque José estava ali, porque José era a representação do Senhor, porque José era obediente ao Senhor, aonde José estava, Deus abençoava, porque José era obediente ao Senhor. Igreja, nós precisamos entender que se nós queremos ter uma casa abençoada, se nós queremos ter um emprego abençoado, se nós queremos ter uma família abençoada, primeiro nós precisamos consertar a nossa vida com Deus. Nós precisamos aprender a viver a aliança do Senhor. A Bíblia diz que enquanto José vivia ali, aquela casa era abençoada, mas a Bíblia diz que José, ele morre e
levanta-se então um faraó que não, seguiu, que não conhecia, que não viveu aquilo que José vivia. E a palavra de Deus diz então, também o povo vai se apartar da presença do Senhor, vai fazer aquilo que é mal diante dos olhos de Deus, vai quebrar uma aliança com Deus. Então Deus vai permitir que ele seja o quê? Escravo. Você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é assim. Deus abençoa, Deus tem compromisso, Deus ele honra. A Bíblia diz no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas aquilo que ele fala, ele vai cumprir na nossa vida. Não é Deus que quebra laço, não é Deus que quebra aliança. Quem quebra laço, quem quebra aliança somos nós, que somos homens, que somos carnes, que somos desobedientes, que muitas vezes não atentamos para o que Deus quer, mas atentamos para o que a nossa carne quer. Porque muitas vezes fazer aquilo que é da vontade de Deus, às vezes não é aquilo que a nossa carne quer. Às vezes não é aquilo que satisfaz o nosso ego naquele momento. Às vezes para servir a Deus é preciso fazer como Abraão. É preciso às vezes deixar coisas. É preciso às vezes deixar parentela. Às vezes é preciso deixar conforto para ir fazer aquilo que Deus, que agrada ao Senhor. E às vezes nem sempre isso é bom. Então por causa da desobediência, Deus permite então que o povo seja escravo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele honra. E todas as vezes que o homem clama, Deus levanta alguém. Todas as vezes que que nós erramos, isso é que nos consola. Porque nós temos um Deus que ele honra, que ele nos honra. Ele é um Deus que ele está sempre pronto para nos colocar de pé. Não importa quantas vezes caímos, o importa é que quando nós caímos, nós temos que entender que quando nós caímos, nós temos que levantar os nossos olhos ao céu e clamar: Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim, Senhor. O que nós precisamos entender é que todas as vezes que nós queremos nos consertar, nós temos alguém que vai nos consertar pela graça e a misericórdia do Senhor. Não porque somos bons, porque somos merecedores, porque somos dignos, porque somos melhor. Não, é porque temos um Deus que é tudo isso. Porque temos um Deus que é digno, porque temos um Deus que é misericordioso, porque temos um Deus que não atenta para a nossa aparência. Mas a Bíblia diz então que Moisés vai ser levantado, para tirar o povo do Egito. Deus vai caminhar ali. E aí, vamos pular lá para frente, irmãos? Deus abençoa, Deus livra o povo ali. Mas a Bíblia diz que o povo ele vai ser preso de novo, vai pecar, vai cair, vai ser levado, vai ser cativo de novo, porque essa é a história do homem. Mas a Bíblia diz então que depois que o cativeiro foi virado, que o povo volta para Jerusalém, a Bíblia diz que em vez do povo se preocupar em reconstruir, de levantar as muralhas, eles vão ficar ali quietos, cuidando daquilo que era da parte deles. Sem se preocupar em edificar o muro. Igreja, o que nós precisamos é entender que os muros, eles eram a forma de proteção. Quando os muros estavam levantados, quando os portões estavam fechados, o inimigo chegava, para ele entrar, ele tinha uma muralha para ele derrubar. Ele podia até tentar, mas antes dele entrar, ele tinha uma muralha para ele derrubar. Uma cidade edificada, uma cidade fortificada, era muito mais difícil para que o inimigo entrasse. Então a palavra de Deus diz que Neemias era um copeiro, ele servia ao rei, e a palavra de Deus diz que quando ele recebe a visita do seu irmão, a primeira coisa que ele vai dizer é: como está Jerusalém? Então a resposta que o seu irmão diz: olha, o povo que ali ficou, eles estão sendo humilhados, eles estão sendo desprezados, eles estão sendo perseguidos, e as muralhas estão em ruína, os muros estão em ruína, os portões continuam queimados, continua destruído. E a Bíblia diz então que Neemias ele vai se retirar, e ele vai fazer algo que nós precisamos entender. Ele vai sair, ele vai orar, ele vai chorar, ele vai clamar ao Senhor. Igreja, presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Neemias não era engenheiro.
Neemias não era arquiteto, Neemias não era pedreiro, Neemias não era alguém que sabia construir, Neemias era um copeiro, alguém que servia o rei. Mas a Bíblia diz que quando ele fica sabendo da condição, da situação em que estava a casa de Deus, o povo de Deus, a nação de Deus, ele disse assim: olha, isso não é certo, isso não é justo. Deus não nos levantou para sermos escravos, Deus não nos levantou para que nós pudéssemos ser desprezados. Nós somos o povo que é para levantar o estandarte do Senhor. É sobre a nossa vida que o povo precisa conhecer o poder de Deus, e não estão se conhecendo o nome de Deus. Por quê? Porque aquele que é para glorificar, aquele que é para exaltar, aquele que é para andar na rua, aquele que é para ter uma cidade fortificada, está em ruína, está deixando qualquer um entrar. Por quê? Porque não edificou. Igreja, você precisa entender. Talvez você na sua casa está olhando e está dizendo: a minha casa está em ruína, a minha família está sendo humilhada, os meus filhos estão sendo desprezados, as pessoas estão olhando e dizendo e zombando da minha casa. Mas eu, quem sou eu? Quem sou eu? Deus está dizendo para você: você é alguém que tem amor, e para Deus trabalhar só precisa que você tenha amor. Neemias não tinha nenhum atributo para que levantasse o muro, mas sabe o que ele tinha? Ele tinha amor, ele tinha temor do Senhor, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia quem era o Deus que havia tirado o povo, que havia levantado. Ele conhecia a aliança, ele conhecia a promessa de Deus. Sabe, igreja, tem muita gente sofrendo, tem muito povo de Deus sofrendo, tem povo de Deus, povo escolhido de Deus, nação eleita do Senhor, que está vivendo humilhado, que está vivendo desprezado. Sabe por quê? Porque não tem uma posse da promessa de Deus. Neemias, ele conhecia a promessa de Deus, ele sabia da promessa de Deus. E eu te falo que ele sabia, porque quando ele vai orar ao Senhor, ele diz para o Senhor assim: Senhor, eu sei que nós pecamos. Primeira coisa, irmãos, quer ser abençoado, reconheça o seu pecado, reconheça onde você caiu, reconheça a sua falha, peça a Deus misericórdia, porque Deus é misericordioso. Irmãos, peça misericórdia, porque Deus é misericordioso. Ele chegou diante do Senhor e disse: Senhor, eu sei que nós pecamos, eu sei que nós erramos, eu sei que nós falhamos, eu sei, Senhor meu Deus, que nós erramos. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor diz que todas as vezes que nós pecamos, o Senhor se deixaríamos, que nós seríamos presos, cativos. Mas, oh, aleluias, glória a Deus, porque eu também sei que a tua palavra diz que todas as vezes que alguém levantar e que alguém clamar: Senhor, o Senhor vai se lembrar da aliança que fez, da aliança que fez. O Senhor fez uma aliança com essa nação, o Senhor fez essa aliança. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que quando o povo estava caminhando no deserto, quando o povo levantou um bezerro de ouro, que Deus queria destruir aquele povo, Moisés se levanta e diz assim: Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Deus, não consome todos eles aqui, Senhor, mas antes tem misericórdia. E Deus ouviu, irmãos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que nós, que eu, você, nós que estamos aqui, nós somos alguém levantado por Deus. Nós somos alguém levantado por Deus para clamar pela nação eleita, para clamar pela nossa casa. Irmãos, a palavra de Deus diz que Neemias vai lembrar o Senhor da aliança. E a palavra de Deus diz então que Neemias, ele vai sair dali depois de alguns dias e ele vai servir ao seu rei. Mas quando ele sai da presença do Senhor, que ele vai cumprir a sua obrigação, a Bíblia diz, eu acredito, irmãos, que Deus já estava movendo o sobrenatural. Deus já estava movendo para colocar nas mãos de Neemias todo o recurso que Neemias precisava. Quando nós dobramos o nosso joelho no chão, nós temos que crer, irmãos, que quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós colocamos aquilo que desejamos diante do Senhor, se for da vontade de Deus, Deus já vai estar movendo o céu. E quando nós nos colocarmos de pé, Deus já vai estar entrando com a providência do Senhor. Não importa de onde virá, não importa de onde virá, se virá do justo ou se virá do ímpio, mas chegará na nossa mão. Sabe por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Quando ele vai chegar diante do rei, o rei vai olhar para ele e dizer assim: uai, por que você está com um semblante tão triste? Nunca te vi com um semblante tão caído. E ele vai então começar a lembrar da oração
coração, ele vai dizer para o rei tudo o que estava acontecendo. E aí ele vai chegar diante do rei, o rei vai dizer assim, olha, o que eu posso fazer? Ele vai dizer assim, eu quero voltar para minha terra, eu quero ir lá, eu quero edificar, eu quero construir, eu preciso levantar, eu preciso animar o meu povo. Igreja, não é hora de ficar de semblante caído, não é hora de ficar desanimado, mas é hora de levantar, é hora de edificar, é hora de clamar ao Senhor, é hora de dizer, Senhor, se Ele não levanta, eu levanto, se Ele não se coloca de pé, eu me coloco. Sabe por quê, Senhor? Eu sou um Neemias, eu não tenho estudo, eu não tenho, Senhor meu Deus, eu não tenho provisão, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é Deus da provisão, eu sei o Deus o qual eu tenho servido, e sei que Deus não manda ninguém de mão vazia, porque quando a obra é de Deus, Deus mesmo entra com recurso. A palavra de Deus diz que o rei, ele vai dizer para o rei assim, Senhor, eu preciso não só ir, mas eu preciso que o Senhor me dê carta, para que eu passe, sem ser incomodado. Eu preciso, Senhor, também que o Senhor permita que Asaf me dê madeira para que eu leve para edificar a casa do Senhor. Sabe o que o rei fez? Pode levar. Irmãos, Deus é Deus para nos dar carta. Deus é Deus para nos dar carta. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos tanto com as apresentações, né? Como eu vou chegar diante daquele homem? Como que eu vou chegar para apresentar o meu currículo naquela firma? Como, irmãos, quando você for, creia que antes de você chegar lá, o Senhor já está preparando, o Senhor já está dando carta para que você passe, para que o diabo não te pare. Sabe por quê? Porque você não está indo de qualquer maneira, mas você está indo debaixo da promessa do Senhor, e ninguém para a promessa de Deus. Ninguém para a promessa do Senhor. Nós precisamos andar debaixo da promessa de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo da promessa do Senhor. A palavra de Deus diz que Neemias sai e Neemias vai. E quando Neemias chega então, lá em Jerusalém, quando ele olha, ele chega ali e vê aqueles muros derrubados, que ele vê aqueles portões queimados. Eu acredito que naquele momento o seu coração apertou, né, irmãos? Porque somos carne. Às vezes há momentos, irmãos, que a gente está diante dos muros caídos, às vezes a gente está diante dos portões queimados da nossa vida, e às vezes se a gente for olhar para eles, a gente não continua. Por quê? Porque o trabalho é muito grande. Porque às vezes a luta é muito grande, porque às vezes o desafio que nos é colocado é muito grande. Mas sabe o que eu aprendi, igreja? Que todo desafio, quando se vai, quando se enfrenta, quando se vai debaixo da mão do Senhor, não há nada que é maior do que o nosso Deus. Irmãos, lembremos da palavra lá, né, de Davi. A Bíblia diz que Davi, quando ele vai levar a comida para os seus irmãos, a Bíblia diz que Davi era o menor da sua casa, e a sua casa era a menor daquela tribo, e a sua tribo era menor daquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando ele chega ali para levar o alimento, ele não foi para lutar, ele não foi para enfrentar nada, ele foi para levar o alimento. Mas quando ele chega ali, ele vê aquele gigante desafiando o povo de Deus. Aquele gigante dizia assim, mas aqui no meio, e a Bíblia diz que todos os dias ele se levantava. Todos os dias ele se levantava e se colocava ali na frente e dizia, aqui não tem homem que possa me derrotar, aqui não tem homem para me enfrentar. Davi, quando ele olha aquilo, ele diz assim, mas isso é muita afronta a Deus, mas isso não é afronta ao Israel não, isso é afronta a Deus. Cadê Eliabe, homem grande, homem robusto, homem de espada? Cadê Saul, homem grande, homem forte? Não, isso não é afronta só ao meu povo, mas é afronta ao meu Deus. Irmãos, quando a gente vê o problema, a gente precisa entender assim, esse problema está batendo na minha porta, esse problema está gritando na minha vida, mas ele não está afrontando a mim, mas ele está afrontando ao Deus de Israel. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu sirvo. E a Bíblia diz que ele olha assim, e ele diz, não, isso não pode. Levanta Eliabe e diz para ele assim, ô meu filho, mas já está você querendo aparecer, tu vieste trazer comida, e agora tu está querendo... Meu filho, se coloque no seu lugar, nem tamanho você tem, né? Nem tamanho você tem, você quer enfrentar esse homem. Não, olha, ele podia ter parado naquele momento, ido embora para casa e disse assim, mas realmente, eu nem vim para lutar, eu vim para trazer comida. Ele está certo, eu vou voltar. Mas não, irmãos, a Bíblia diz que ele vai ali, né? E enfrenta aquele gigante,
com apenas aquilo que ele tinha na mão. Igreja, nós precisamos enfrentar os nossos problemas com aquilo que nós temos na mão. Sabe o que tem na mão? Às vezes você não tem na mão, mas às vezes muitas lutas, eu não tenho nada na mão para lutar, mas eu tenho joelho para dobrar. Eu tenho joelho para dobrar. Às vezes eu não tenho nada na mão, mas eu tenho um joelho para dobrar. E eu clamo a Deus e eu digo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia para a gente conhecer o Deus que a gente serve. Tem gente sendo derrotado porque não conhece o Deus que serve. Irmãos, Asaf, ele foi um rei que ele fala mais ou menos isso que Davi fala. Ele fala assim: Senhor, os meus inimigos me perseguem, mas Senhor, se eu cair, o Senhor vai cair. Sabe por quê? Tamanha era a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Mas quem somos nós? Será que hoje nós estamos vivendo tempos onde nós podemos dizer isso para o Senhor? Senhor, eu sou tua serva, Senhor. Olha, Senhor, os inimigos estão tentando me derrubar. Eu estou sendo humilhada, eu estou sendo perseguida, Senhor, mas a afronta não é contra mim, mas a afronta é contra o Senhor, meu Deus. Será, meu Deus, que hoje nós podemos dizer essas palavras? Porque só pode dizer quem vive debaixo da obediência do Senhor. Quem tem intimidade com Deus. Sabe qual que é o problema? Hoje se fala muito de Jesus. Hoje se tatua Jesus no braço, se tatua Jesus nas costas, se tatua Jesus no pescoço, anda com o cordão pendurado de Jesus para tudo quanto é lado, pulseirinha de Jesus, anel de Jesus, roupa de Jesus, tudo de Jesus, mas intimidade com Deus não tem nenhuma. Intimidade com o Senhor não tem nenhuma. Sabe por quê? Porque não importa o exterior, porque o que importa é o nosso interior, é o nosso dia a dia. É quando nós entramos, quando nós fechamos a porta e dizemos: Senhor, oh Deus, o Senhor me conhece. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o exterior, mas Deus é aquele que sonda o nosso coração. Deus, Ele sabe o grau da nossa intimidade com o Senhor. Irmãos, eu costumo dizer que ninguém, nem Satanás, nada pode parar Deus. A Bíblia diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Nada. Sabe quem pode impedir Deus de fazer? Só nós mesmos. Quando nós não confiamos no poder dele. É nós que limitamos o agir de Deus. É nós que colocamos limitação no poder de Deus. Não, isso Deus faz, mas não, isso aqui eu acho que Deus não pode. Não, isso aqui Deus é capaz, mas isso aqui Deus não pode. Se Neemias fosse olhar, Neemias não erguia o muro. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele chega ali, em vez dele falar com, ele não falou com ninguém. A Bíblia diz que ele pega um animal e ele sai. E ele vai olhar a situação daquele lugar. Ele vai ver o que precisava ser mudado. Ele vai ver o que precisa ser consertado. Há momento da nossa vida, irmãos, que a gente não precisa ficar saindo contando para todo mundo: olha, Deus me deu uma estratégia assim, olha porque eu vou fazer desse jeito, olha porque eu estou assim, olha porque eu estou assado, olha porque esse muro está difícil, olha porque eu estou numa enfermidade terrível. Não, a Bíblia diz que Neemias, ele sai e ele vai olhar. Há momento na nossa vida que a gente precisa chamar só o Senhor. Senhor, dá um passeio dentro da minha casa. Vem cá, Jesus, vai dar uma volta dentro da minha casa. Senhor, olha aqui, Senhor, olha aqui, Senhor, vai passando no quarto da minha casa. Senhor, olha aqui o que eu preciso tirar, olha aqui o que eu preciso remover primeiro, olha aqui, Senhor, o que eu preciso jogar fora, para que o muro da minha santificação seja edificado. Senhor, passa aqui na sala, Senhor, olha aqui, Senhor, me dá luz, me dá entendimento, o que eu posso fazer, da onde eu vou começar, Senhor, para que eu possa levantar o muro. Senhor, quem são as pessoas que eu posso juntar para poder fazer a edificação do muro? Irmãos, a edificação, precisamos edificar o muro da nossa vida espiritual. Tem muros que foram caídos, muro espiritual que foram caídos por causa das enfermidades, por causa das traições, por causa dos desafetos, dos desamores. Às vezes a gente deixou que os muros caíssem, a amargura tomasse conta do nosso coração. Como que a gente vai orar ao Senhor? Vamos nos apresentar diante do Senhor se o nosso coração está tomado de amargura, está tomado de ressentimento, está tomado de dor? Primeiro precisa dizer: Senhor, dá uma volta aqui dentro, dá uma volta aqui dentro, vamos ver o que a gente pode fazer, Senhor. É eu e o Senhor, vamos olhar aqui, Senhor, o que precisa ser feito para ser consertado. A Bíblia diz que aí então, depois ele volta para lá, para a cidade. Aí ele vai chamar o seu povo e vai dizer assim: olha, o Senhor colocou no meu coração que esses muros precisam ser levantados.
que esse muro precisa ser edificado, que esse muro precisa ser consertado, que esse portão precisa ser fechado. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa entender assim, quando o muro está caído, entra quem quer e sai quem quer. Mas quando o muro está edificado e a porta está fechada, você só abre se você quiser. Você só deixa entrar quem você quer. Você só convida para dentro quem você quer. Quando o muro está edificado. Agora, quando o muro está caído, qualquer um entra, qualquer um zomba, qualquer um faz o que quer com a nossa vida. Mas quando o nosso muro está edificado, primeiro ele tem que bater na porta para entrar. Aí você vai avaliar, esse entra, mas esse não entra. Esse entra, esse não entra. Sabe por quê? Porque foi Deus que edificou o muro. Porque foi Deus que colocou os portões de pé de novo. Nós precisamos edificar o muro da nossa vida espiritual. A Bíblia diz então que Neemias vai chamar o povo e vai dizer assim, olha, levantemos e edifiquemos os muros. Precisa levantar e edificar. Vivemos tempos onde os muros estão caídos, onde os portões estão sendo colocados fogo, mas nós precisamos levantar e edificar a nossa casa, edificar os muros que cercam a nossa família. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Entenda que se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer fazer de você um Neemias, alguém que vai levantar muro na sua casa, alguém que vai levantar muro na sua família. A Bíblia diz que quando eles começaram, Sambalate, né? A Bíblia diz que Sambalate, ali os inimigos do povo de Deus, os árabes chegaram ali e começaram a zombar. A Bíblia diz lá no livro de Esdras, que enquanto o povo de Deus construía o muro, que enquanto o povo construía os muros, a Bíblia diz que o povo do mundo enfraquecia a mão do povo de Deus. Irmãos, quando nós estamos edificando muros, nós temos que aliançar com pessoas que querem trabalhar e que querem ver a nossa casa edificada. Aqueles homens, eles se fingiam pessoas de Deus, mas na verdade era alguém que estava ali para enfraquecer. Tira aquilo que te enfraquece. Tira aquilo, nem tudo aquilo, como diz a palavra, como o Senhor, né, diz lá, nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Nós não podemos deixar as nossas mãos ser enfraquecidas. A Bíblia diz que eles zombavam do povo de Deus, que eles iam construir e eles começavam a zombar do povo de Deus. Mas a Bíblia diz em outra passagem, né, se você continuar lendo sobre a edificação, você vai ver que Neemias vai chamar o povo e vai dizer assim, olha, com uma mão você coloque os tijolos e com a outra você segure a espada. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando nós estamos edificando, também não é hora de deixar a espada. Quando nós edificamos, nós colocamos o muro, mas seguramos a espada do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo vinha, mas eles estavam armados, eles não se dobravam. Sabe por quê? A espada hoje é a palavra do Senhor. Quer edificar o muro, quer ter uma casa edificada, não largue a espada do Senhor, não se aparte os seus pés de estar na casa do Senhor. Tem gente fazendo ao contrário. É hora de se achegar a Deus, é hora de buscar o Senhor, é hora de lutar. Senhor, eu vou edificar o muro, mas com a outra eu vou lutar. Senhor, eu vou edificar, mas eu vou lutar. Senhor, mas eu não vou sair da tua presença. Mas a Bíblia diz que se acha que foi fácil, não, aquele povo ainda assim quiseram desistir, mas Deus é tão grande que Neemias, ele estava pela palavra, ele estava pela promessa. A Bíblia diz que Neemias chama o povo então e diz assim para eles assim, olha, se você não quer edificar por você, está desanimado, está cansado, está enfraquecido, não aguenta a zombaria, não aguenta os inimigos que estão vindo, não aguenta não, então faça o seguinte, não quer edificar por você não, vamos dividir aqui, ó. Cada família vai ser responsável de construir o muro da frente da sua casa. Olha que coisa maravilhosa que Deus é. Você, olha, cada família vai edificar o muro, o pedaço que vai passar de frente da sua casa. Deus estava dizendo assim, olha, se você fracassar na construção do muro, se você deixar rachadura, se você não construir com ânimo, se você não construir com temor, se você deixar uma rachadura desse tamanho, é o suficiente para o diabo entrar. E se você deixar uma rachadura desse tamanho de frente da sua casa, sabe aonde o inimigo vai entrar primeiro? Na sua casa. É na sua casa. Então edifique com fé, edifique com amor, edifique sabendo que você não está edificando para A nem para B, mas você está edificando para sua casa, para sua família,
para aqueles que são seus. Sabe por quê? Porque às vezes edificar para o outro é difícil, mas quando se trata da nossa casa é diferente. Então edifique pela sua casa, edifique pela sua família. Ah, mas na minha casa só eu sou cristã, na minha casa só eu conheço a palavra. Enquanto eu estou na igreja, meu marido está no mundo. Enquanto eu estou na igreja, ele está bebendo lá fora. Enquanto eu estou na igreja, meus filhos estão na rua. Mas irmãos, eu não me importo. Sabe por quê? Porque eu estou edificando o muro que cerca a minha casa. O diabo pode até tentar, mas antes ele vai ter uma muralha para ele derrubar. Antes dele entrar na minha casa, ele tem uma muralha para ele passar por cima. E depois que ele passar lá dentro da minha casa, tem o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu vivo da promessa, eu ando na promessa, eu vivo sobre a palavra do Senhor. Se você vive sobre a palavra, se você edificou o muro que cerca a tua casa, creia que Deus é Deus, que não vai deixar que o muro seja caído. Sabe por que aquele muro foi caído? Porque tinha permissão de Deus. Porque a primeira vez que aquele muro caiu, foi porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Então, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Deus vai falar isso para Neemias. Diga para eles que se não for para construir, que cada um construa de frente para sua casa. Ninguém é bobo, né, irmãos? Ninguém quer deixar a rachadura, né, irmãos? Ninguém quer. Então, ninguém quer deixar brecha, né, irmãos? Então, que nessa noite nós possamos aprender a edificar os muros que nos cercam. Que nós possamos edificar o muro da nossa casa. Irmãos, basta você. Ah, mas eu sou... Irmãos, você é alguém que Deus levantou. Você é alguém grande. Você é alguém escolhido do Senhor. Irmãos, você é alguém que Deus separou para que a sua casa fosse edificada, para que o muro fosse levantado, para que os portões fossem fechados. Não deixe os portões em ruína. Não deixe os muros caídos. Se por algum motivo eles caíram, hoje é noite de se colocar de pé. Hoje é noite de edificação. A Bíblia diz então que a palavra do Senhor diz, né, que levantemos e edifiquemos. Mas aí ele ainda diz assim, olha, mas para os inimigos, para aqueles que são de Sambalate, não terão parte em Jerusalém. Esses não terão parte em Jerusalém. Só terá parte em Jerusalém aquele que tiver edificado a sua casa, aquele que tiver edificado os seus muros, aquele que tiver construído os seus portões. Que nessa noite, irmãos, nós possamos ir embora para casa sabendo que nós não andamos, que às vezes o que é impossível para nós como homem é possível para Deus. Para Neemias era algo impossível, porque outros já haviam tentado, sem conseguir. Mas Neemias sabia que aquela era a vontade de Deus. Neemias lembrou o Senhor da promessa. Quando nós estamos na luta, precisamos lembrar o Senhor da promessa. Precisamos lembrar o Senhor da promessa. Senhor, lembre-se, meu Deus, de que um dia o Senhor fez uma promessa comigo. Lembra, Senhor, que um dia o Senhor fez uma promessa comigo. Então viva na promessa do Senhor. Ninguém que andou debaixo da promessa do Senhor foi decepcionado. Ninguém que andou debaixo da promessa do Senhor foi envergonhado. Ninguém. Ou foi derrotado. Mas todos que viveram debaixo da promessa de Deus, na obediência do Senhor, alcançou a misericórdia de Deus. Amém? Então que nessa noite nós possamos edificar os muros que nos cercam. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.